Onipresença e imanência de Deus. Mensagem de Aidan Wilson Tozer, pregado domingo à noite 9 de novembro de 1958. Mensagem número 8 da série Atributos de Deus. Quero ler novamente alguns versículos. Há tantos deles, mas vou apenas ler estes. Mas será que Deus realmente habitará na terra? Eis que o céu dos céus não pode te conter, muito menos esta casa que te construí. 1 Reis. Atos 17. Para que eles buscassem ao Senhor se pudessem felizmente buscá-lo e encontrá-lo, embora ele não estivesse longe de cada um deles. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E então, é claro, aquele Salmo 139. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estarás lá. Se eu arrumar minha cama no inferno, eis que tu estás lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nos confins do mar, ali mesmo a tua mão me pousará e a tua destra me segurará. Eu li isso, apenas copiei em um cartão para evitar virar as páginas. Existem aqui e há muitos mais como eles. E começo esta noite com a reafirmação de dois princípios da crença cristã. Esta não é minha ideia, e se você nunca ouviu isso enfatizado antes, é porque nós, pregadores, estamos caindo na pregação da palavra. Esses dois princípios são simplesmente estes: Deus é onipresente, isto é, que Deus está em todo lugar, que Deus é imanente, isto é, que Deus penetra em tudo. São doutrinas cristãs padrão e foram acreditadas desde os tempos antigos, até mesmo pelos judeus. Agora, com tudo isso, queremos dizer que Deus é onipresente e imanente e está penetrando em tudo, mesmo quando Ele contém todas as coisas, como expliquei na semana passada. O balde que está afundado nas profundezas do oceano está cheio de oceano e o oceano está no balde. Mas também o balde está no oceano rodeado por ele. E esta é a melhor ilustração que posso imaginar de como Deus habita em seu universo e ainda assim o universo habita em Deus. Agora, já lidei com o fato do afastamento, de que a distância é dessemelhante, e salientei que o inferno é para aqueles que são diferentes de Deus. A dissimilaridade moral cria o inferno, a dissimilaridade moral. Para aqueles seres morais que são moralmente diferentes de Deus, o inferno é o seu lugar final. E essas criaturas, esses seres morais que são moralmente semelhantes a Deus, esta semelhança com Deus, o céu é o seu lugar porque eles têm uma natureza que pertence a Ele. Mostrei que a reconciliação com Deus é garantida ou afetada por 3 atos divinos. São todos atos divinos: expiação, justificação e regeneração. A expiação, é claro, é a obra objetiva de Cristo. É a coisa que Ele fez na cruz. É a coisa que Ele fez antes de qualquer um de nós que vive agora. É algo que Ele fez sozinho no escuro. É objetivo, ou seja, está fora de nós. Não aconteceu dentro de ninguém. Aconteceu objetivamente, externamente, numa cruz. E Ele fez isso. A lança atingiu seu lado sozinho e Ele sofreu. Os pregos estavam em suas mãos e pés. Isso é expiação. E isso é objetivo e externo a nós. E isso poderia ter sido feito sem afetar ninguém. E isso foi feito, e ainda há milhões de pessoas que morreram sem serem afetadas por isso. Porque é um ato externo. É algo que foi feito fora, um ato objetivo, algo feito além, fora e não dentro de nós. Mas aqui está a beleza disso, que este ato que Ele fez nas trevas ali torna a justificação possível. E a justificação é o segundo ato que Deus realiza para reconciliar os homens e Deus, para reconciliar o homem com Deus. A justificação é aquilo que declara o pecador justo, e isso também é externo ao homem. Ou seja, não chega ao homem. O homem justificado pode não estar em melhor situação com a sua justificação se isso foi tudo o que aconteceu com ele. Porque a justificação
é uma coisa judicial. É legal, assim como um homem pode comparecer perante um tribunal e ser declarado inocente de um crime, e ainda assim isso não muda o homem em nada. Ele pesa exatamente o mesmo que pesava antes. Ele tem a mesma altura de antes, a mesma cor de cabelos e olhos. Ele tem os mesmos relacionamentos. Ele é, em todos os sentidos, o mesmo homem de antes, mas está judicialmente livre. Ele foi declarado inocente perante a lei. Poderia ter um efeito subjetivo no sentido de que, quando descobrisse, ficaria feliz em saber que foi declarado inocente. Mas o trabalho não é feito nele. O trabalho é feito na cabeça dos jurados e perante a lei. É uma coisa judicial. Portanto, a justificação é o segundo ato que Deus realiza para nos reconciliarmos com Ele. Ele primeiro dá a expiação para tornar possível a justificação, depois dá a justificação e depois o terceiro ato, a regeneração. É claro que a regeneração ocorre ao mesmo tempo que ocorre a justificação. Quando Deus justifica um homem, eu disse que um homem poderia ser justificado e não estar em melhor situação. Isso é tecnicamente possível, mas na verdade não é assim. Porque quando Deus justifica um homem, Ele também regenera o homem. De modo que ninguém jamais foi justificado e não regenerado. Mas você pode separá-los, embora na verdade, é claro, não possa separá-los. Justificação e regeneração não são a mesma coisa. E novamente, estou apenas apresentando a teologia cristã mais comum e básica que todos deveriam saber, que a justificação não é algo subjetivo, é uma coisa judicial, mas essa regeneração acontece dentro da vida do homem, dentro do coração do homem, é uma coisa subjetiva, trata da natureza do homem, entra no homem porque Jesus morreu e porque Deus aceitou isso como expiação pelo pecado daquele homem. Se esse homem crê em Cristo, Deus pode justificá-lo e declará-lo justo, e então regenerá-lo, comunicando-lhe a natureza de Deus. Pois nos diz que é através disto, através destas promessas, que somos participantes da natureza divina. Um homem regenerado é um homem que participou da natureza divina, que tem uma nova relação com Deus que lhe dá a vida eterna. Agora, isso reúne Deus e o homem e restaura algum grau de semelhança moral ao homem. O mais novo convertido que nasceu de novo. Hoje, pois nascer de novo e regenerar são a mesma expressão. O mais novo convertido tem um grau de semelhança moral com Deus que dá certa medida de compatibilidade. Veja, o céu é um lugar de total compatibilidade, e o pecado introduz incompatibilidades entre Deus e o pecador. Não pode haver qualquer compatibilidade, não pode haver qualquer comunhão, porque o pecado introduz aquela qualidade que desequilibra o homem e Deus um com o outro. Não há acordo aí, não há congruência. Mas quando esse pecador crê no sangue da expiação, coloca sua confiança em Cristo e é justificado no céu e regenerado na terra, pois esse é o único lugar onde você é regenerado. Não espere até morrer. Não há lugar para se regenerar depois que você morre. Mas você é regenerado, você recebe uma medida do caráter de Deus, de modo que há suficiente imagem restaurada ao homem na regeneração para que possa haver uma medida completa de compatibilidade. E esta compatibilidade permite que Deus se aproxime afetuosamente do homem e torna a comunhão moralmente consistente. Veja, como expliquei detalhadamente no último domingo à noite, não se pode ter comunhão onde há total dessemelhança. Você não pode ter isso. Você vai até uma criatura que tem uma natureza diferente da sua e não pode ter comunhão ali. Você pode acariciar a cabeça de um cachorro, mas não pode comungar com ele. O cachorro não pode comungar com você, porque há uma grande diferença na natureza. Portanto, Deus não pode ter comunhão com um pecador, porque existe uma violenta dessemelhança, uma dessemelhança que torna a comunhão impossível.
Mas diz aqui em Colossenses 3 que vos revestistes do novo homem, que é renovado em conhecimento à imagem daquele que o criou. Esse novo homem dentro de você é o homem regenerado, o novo homem, se você iniciou seu caminho em direção à semelhança de Deus. E havia o suficiente até mesmo no novo convertido para que Deus, repito, possa comungar sem incongruência, porque ele encontra um pouco de sua imagem no homem. Deus só pode comungar com a sua própria imagem, lembre-se disso. Deus, sendo Deus que ele é, nunca pode comungar com nada, exceto com sua própria semelhança. E onde não há semelhança, não pode haver comunhão entre Deus e aquela coisa diferente. Mas onde é restaurada a essa pessoa uma semelhança, algo da natureza de Deus, uma compatibilidade, então Deus inicia uma comunhão. E claro, ele pode comungar dependendo da plenitude e integridade disso, dessa compatibilidade. Agora diz, vocês se revestiram do novo homem, vocês, cristãos de Colossos. Vocês se vestiram do novo homem, vocês, cristãos. Esses cristãos colossenses não eram nem um pouco perfeitos, mas se revestiram do novo homem. A semente estava neles. A raiz do problema estava em seus corações. Eles foram regenerados. Assim, Deus poderia comungar com sua própria imagem neles e ver um pouco de sua própria face ali e manter comunhão com seu povo. É por isso que podemos dizer Abba, Pai. Há uma semelhança agora de uma forma mais profunda. Um novo convertido, aquele sujeito que acabou de nascer de novo ali, ele certamente pode não ser muito parecido com Deus, mas ele tem algo da semelhança com a deidade. E assim Deus pode possuí-lo como seu e os anjos podem reconhecer uma semelhança familiar. Agora está tudo resolvido. Por que então este sério problema entre os verdadeiros cristãos? Essa sensação de que Deus está longe ou vice-versa, de que estamos longe de Deus. É difícil se alegrar, sabe? Não importa o que aconteça. Você sabe, é difícil se alegrar se você não sente, pois sentir é alegria. E é difícil se alegrar quando você sofre com essa sensação de distanciamento. E gostaria de lhe dizer que acredito que a maioria dos cristãos sofre de uma sensação de distanciamento divino. Eles sabem que Deus está com eles e têm certeza de que são filhos de Deus, e podem levá-lo ao seu Novo Testamento marcado e provar-lhe seriamente e sobriamente que são justificados e regenerados e que pertencem a Deus e o céu. Está indo para seu lar e Cristo é seu advogado acima. Eles têm na cabeça a teologia que conhecem, mas sofrem principalmente de uma sensação de distanciamento. Saber uma coisa na cabeça é uma coisa, senti-la no coração é outra. E acho que a maioria dos cristãos está tentando ser feliz sem ter a sensação da presença. É como ter um dia claro, tentar ter um dia claro sem ter sol. Você poderia dizer, bem, agora são 12h15, portanto o sol nasceu. Vamos nos alegrar com o sol. Não é lindo e brilhante? Aceitemos isso pela fé e alegremo-nos porque o sol nasceu, porque tudo está bem. O sol nasceu de acordo com o calendário. O sol deveria estar ali. Você pode apontar para cima e dizer que o sol nasceu, mas irmão, isso é brincadeira. Enquanto estiver sombrio, chuvoso e úmido, as folhas encharcadas continuarem pingando e estiver escuro, você não terá um dia claro. Mas quando o sol nascer, você poderá se alegrar com a presença do sol. Agora, a maioria dos cristãos são cristãos teológicos. Eles sabem que estão salvos. Alguém lhes dá um Novo Testamento marcado e é apropriado. Deveríamos fazer com que eles esclarecessem sua teologia, mas eles estão tentando ser felizes sem a noção da presença. A sensação da presença está ausente, e então esse anseio, você vê, é um desejo, esse anseio de estar mais perto de Deus, de ter Deus perto de nós. É encontrado em toda parte entre o povo de Deus. Você o encontrará em 2 lugares, orações, canções e hinos. Você o encontrará lá. Se você acha que estou apenas tecendo isso, como uma aranha tece uma teia em seu estômago,
Se você acha que estou apenas tirando isso da minha cabeça, vá para a próxima reunião de oração e ajoelhe-se com os irmãos e ouça-os orar. Todos eles oram da mesma forma. Ó Senhor, venha. Ó Senhor, se aproxime. Ó Senhor, mostra-te. Esteja perto de mim, Senhor. E então, se isso não bastasse, cante junto com a gente e ouça-nos cantar Come Thou Fount of Every Blessing e outras canções semelhantes. Aproxime-me mais perto, bendito Senhor. Perto da cruz, meu coração pode dizer que estou chegando perto. O desejo de estar mais perto de Deus e de ter Deus mais perto de nós é universal entre os cristãos nascidos de novo. E, no entanto, pensamos em Deus vindo de longe até nós, quando meu texto declara, e a teologia cristã, voltando a Davi, declara que Deus já está aqui agora. Que Deus não habita no espaço e, portanto, Deus não precisa agir como um foguete ou como um raio de luz, vir de algum lugar remoto ou partir em direção a algum lugar remoto. Não há lugar remoto em Deus. Deus contém todo afastamento e todas as distâncias em seu próprio grande coração. E por que então o sentimos à distância? É essa diferença em nossas naturezas, é a diferença. Temos semelhança suficiente para que Deus possa comungar conosco e nos chamar de seus filhos e possamos dizer Abba, Pai, mas, na prática, o indivíduo comum sente nossa diferença. E é por isso que Deus parece remoto. Agora, o que estou tentando transmitir é simplesmente isto, que a proximidade de Deus não é uma coisa geográfica ou astronômica. Não é uma coisa espacial que tenha a ver com o espaço. É uma coisa espiritual que tem a ver com a natureza. Se somos bons teólogos, não estamos orando para que Deus desça de alguma distância remota. Sabemos que Deus está aqui agora. Jesus disse, eis que estou sempre convosco. E eles disseram, certamente Deus está neste lugar. O Senhor está aqui. Jacó disse, Deus está neste lugar e eu não sabia disso. Ele não disse que Deus veio a este lugar. Deus está neste lugar. Bem, então você diz, então por que estamos orando? O que estamos orando é uma manifestação da presença de Deus. Não a presença, mas a manifestação da presença. Por que não temos a manifestação? Porque nós permitimos diferenças. Permitimos a dissimilaridade moral e aquela sensação de ausência. Agora observe que eu digo a sensação de ausência é o resultado da diferença que permanece dentro de nós. Este desejo, este anseio de estar mais perto de Deus é, na verdade, um anseio de ser como Ele. É o anseio do coração resgatado de ser como Deus. Portanto, pode haver comunhão perfeita. Então o coração e Deus podem se unir em uma comunhão que é divina. Agora, quero apontar alguns dos pontos de dissimilaridade entre Deus e o cristão. Aí eu disse que há uma semelhança que torna compatível e apropriado para Deus comungar com seus filhos, mesmo os mais pobres e mais fracos de seus filhos nascidos, esses bebês, como dizem os escoceses. Mas existem diferenças, e essas diferenças são tais que não existe o grau de companheirismo que deveria existir. Não existe aquela perfeição no sentido da presença de Deus que desejamos, ansiamos, oramos e cantamos. Agora, como vamos saber como é Deus para sabermos se somos como Deus? A resposta é: Deus é como Cristo, pois Cristo é Deus. Cristo é Deus manifestado à humanidade. E então olhemos para Jesus. E olhando para o nosso Senhor Jesus, saberemos como Deus é, e então saberemos como devemos ser se quisermos experimentar a presença ininterrupta e contínua de Deus, um sentido da presença. Agora, a presença está aqui. Não posso dizer isso com muita frequência, mas é o sentido da presença que está ausente. Assim como o homem sabe que o sol está ali, mesmo que as nuvens estejam tão baixas que você pode alcançá-las e tocá-las, e mesmo estando tão escuro, eles têm que acender as luzes. Eu vi isso e você viu isso. Mesmo quando sabemos que o sol estava no meio do céu, eles acenderam as luzes dos automóveis por segurança. Eu vi isso acontecer e você viu
porque há nuvens no meio. Eles sabem que o sol está ali, mas não o sentem nem o veem. E então nós cristãos sabemos que Deus está aqui, mas há uma sensação de sua ausência. Assim como o homem sente que o sol se foi para nunca mais voltar e ele sabe que não é assim, e ainda assim ele não pode ser feliz porque não consegue ver o sol. Então sentimos que Deus está ausente mesmo quando sabemos que Ele está presente, e Ele não pode se manifestar como deseja por determinados motivos. Agora vamos notar algumas das qualidades de Jesus. O primeiro, claro, é a santidade. Nosso Deus é santo e nosso Senhor é santo, e chamamos o Espírito Santo. Agora, observe quão manchado e carnal é o cristão comum. Permitimos manchas. Meses se passam sem arrependimento. Os anos passam sem pedir limpeza. Manchas em nossas roupas, carnalidade e diferenças em nosso coração. Então oramos, traga-me para mais perto, bendito Senhor. Ou cantamos, ou oramos, vem Senhor, vem a esta reunião. Bem, o Senhor está lá. O que estamos orando é, ó Senhor, mostre-se. Mas o Senhor não pode. Um Senhor santo não pode mostrar-se em plena comunhão a um cristão ímpio. Você diz que é possível ser cristão e ser profano? É possível ser um cristão carnal, ter a semente de Deus em você, ser regenerado e justificado e ainda ser profano em alguns de seus sentimentos, desejos e vontades interiores. A segunda é o altruísmo. Você percebe que Jesus Cristo foi completamente altruísta e se entregou. Mas quão egocêntrico e autoindulgente é a maioria dos cristãos. Mesmo quando estão lendo livros sobre avivamento, ainda assim são egocêntricos. Mesmo quando estão orando por avivamento, ainda são autoindulgentes. Um reavivamento é, entre outras coisas, uma manifestação repentina. É a irrupção do Filho através das nuvens. Não é a vinda do Filho, é o rompimento do Filho através das nuvens e assim o nosso egoísmo. Quanto egoísmo existe? Estou doente em meu coração, doente comigo mesmo, doente com meus amigos e doente com os pregadores no ministério. Quão totalmente egocêntricos podemos nos tornar? Viva para si mesmo, fale alto sobre glorificar a Deus, vanglorie-se e diga que esta é a glória de Deus, e ainda assim seja egocêntrico. E como você sabe que é egocêntrico se alguém te contrariar, você ficará irritado. Agora, não sorria com isso, não é engraçado, é sério. Que assim que você fica irritado, sua raiva aumenta porque você é egocêntrico e autoindulgente. Quanta autoindulgência existe? Vocês sabem de uma coisa, amigos, há potencialmente dinheiro suficiente nesta audiência esta noite, não apenas para manter esta igreja funcionando de forma hilariante, mas para dobrar a oferta missionária que fazemos. Há o suficiente, potencialmente, se não fôssemos tão autoindulgentes, mas somos autoindulgentes. E claro, um Cristo perfeitamente altruísta, que se entregou e se derramou e não teve egoísmo, não pode aquecer o coração cristão que é autoindulgente e egocêntrico. Ele nos ama, Ele é nosso pastor, Ele é o nosso defensor acima, Ele defende nossa causa lá. Mas estou falando sobre o companheirismo, a doçura que transforma algumas pessoas em santos enquanto caminham na terra, mais do que no sentido técnico, mas no amor. Agora, Ele amou tanto que deu tudo. Mas muitos de nós somos calculistas. Como somos calculistas? Posso dizer, agora posso ir a esta reunião, mas não posso ir a esta porque o médico me disse que devo fazer isto e aquilo e devo obedecer às ordens do médico. E deixamos os médicos nos pressionar e nos dizer o que fazer. E estamos calculando. Nós descobrimos isso. Colocamos a nossa vida espiritual num orçamento e não gastaremos nada para Deus a menos que possamos justificar isso nas colunas do nosso orçamento. Que maneira barata e carnal de viver. E ainda assim é verdade, nós fazemos. Quão estreito é o povo de Deus.
O amor do Senhor Jesus Cristo foi algo grande, apaixonado e derramado, entre outras coisas que fez com que ele se entregasse completamente. Dizia que ele agrada não a si mesmo. Você se lembra daquela linda passagem? Jesus, nosso Senhor, não agradou a si mesmo. Mas você sabe o que há de errado conosco? Nós agradamos a nós mesmos, vivemos para nós mesmos. Tem gente que teria um carro novo se essa igreja fosse à falência e tivéssemos que fechar as portas. Há mulheres que se vestiriam com estilo e com o que há de melhor se a causa missionária morresse e todos os missionários tivessem que ser mandados para casa. No entanto, somos santos, nascemos de novo, somos crentes. Temos o nosso Novo Testamento marcado, mas talvez sejamos cristãos. Mas o amor que temos é um amor calculista e um amor estreito, um amor que não se dá. E então como pode aquele que se entregou, como ele pode ter comunhão conosco? Você quer uma ilustração bíblica disso? Deixe-me dar a você. De volta aos Cânticos de Salomão, aquele livro delicado, gentil, maravilhoso e lindo que o Dr. Scofield disse: o pecado quase nos privou da capacidade de nos ajoelharmos diante daquela sarça ardente. Bem, lá atrás você se lembra que o noivo que representa Jesus deu presentes para a noiva, a futura noiva. E ele estava lá fora colhendo lírios, cuidando de suas ovelhas, entre os lírios, e o orvalho caía. Ele estava lá fazendo o que o seu interesse exigia que ele fizesse, o que seu coração queria fazer. E ele veio e bateu na porta dela para dizer: você não vem se juntar a mim? E ela disse: como posso? Como eu posso vir? Não estou vestida para isso. Estou vestida para o sofá e para a casa, e até minha mão goteja as pomadas que você me deu. Eu não posso ir. E então ele desapareceu. Ele ainda era seu amante, e ele ainda queria e iria se casar com ela, e ele finalmente conseguiu, graças a Deus. E deu tudo certo, mas ele esteve lá fora, se entregando, e ela estava em casa se admirando, e cheirando longamente a fragrância dos perfumes que ele lhe dera, parada diante do espelho e admirando as vestes e as joias que ele havia lhe dado. Ele a queria, e ela queria suas joias e seu perfume. Então, finalmente, ela ficou convencida sobre isso, e ela se vestiu rapidamente, não exatamente para um traje de rua, mas vestiu algumas roupas e vestiu um roupão e começou a procurar seu amado. E ela diz: onde ele está? Onde ele está? E perguntei ao vigia: onde ele está? E o vigia me bateu. E ele disse: uma prostituta na rua numa noite como esta, vá para casa. E ele deu um tapa nela. Ela continuou cambaleando com os golpes e não conseguiu encontrá-lo. E perguntou: onde ele está? Onde ele está? E enquanto ela o caçava, sua amiga disse: o que é o seu amado mais do que outro amado? Qual é o problema? Por que você não vai para casa? O que é o seu amado mais do que outro amado? E então ela começou a cantar uma linda canção dizendo que meu amado é branco e corado. Você se lembra dessa passagem? Ela o descreveu da cabeça aos pés. Ele é mais justo do que 10.000. Bem, você vê, ele queria a comunhão dela. E ela era muito egoísta e egocêntrica e ficava em casa enquanto ele estava fora. E claro, não poderia haver comunhão enquanto ele estivesse lá fora fazendo uma coisa e ela egoisticamente ficasse em casa fazendo outra. E então, a gentileza. Pensem quão gentil é nosso Senhor Jesus. Pois o amor de Deus é mais gentil do que a medida da mente do homem. A bondade de Jesus e a nossa aspereza, a severidade, a amargura, a acidez na vida de tantas pessoas. Como pode um Salvador bondoso sentir-se perfeitamente à vontade com um cristão severo? Depois há o perdão. Ele era um Senhor perdoador. Ele é um Senhor que perdoa, e os perdoou enquanto eles o espancavam. Ele os perdoou enquanto eles o colocaram na cruz. Mas quão duros e vingativos são tantos filhos do Senhor, quão vingativos. Você se lembra de coisas que aconteceram há 20 anos, alguns de vocês, e você simplesmente não consegue superar. Você não pode. Oh, eu perdoei, tudo bem, mas você não. Você é vingativo e ele foi misericordioso. E ele provou que era perdoador.
ao morrer na cruz. Você prova que é vingativo e duro com muitas provas, muitas demonstrações. Então pense no zelo de Jesus. O zelo pela tua casa me consumiu. Pense no zelo de Deus. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. O zelo é um fogo ardente. Você sabe, a coisa mais zelosa que conheço é o fogo, ó irmão. Onde quer que o fogo queime, ele arde com zelo ardente. E o coração de Jesus era assim. Mas pense no cristão morno, nos cristãos que não vão a uma reunião de oração há anos, e o cristão descuidado e o cristão entorpecido, o torpor que paira sobre a igreja de Deus, depois a humildade de Jesus. Embora ele fosse o mais elevado, ele desceu e agiu como mais inferior. E embora sejamos os mais baixos, às vezes somos os mais orgulhosos e os mais arrogantes. Pão completamente diferente de Jesus, pão diferente de Deus. Agora você diz então, estou justificado por ser como Deus? Espero ter deixado isso claro. Você está justificado por ser declarado justo pelo Deus Todo-Poderoso, baseando sua sentença na cruz de Jesus e na morte do Salvador ali na colina. Então, porque ele fez expiação, Deus justifica. E quando ele justifica, ele regenera. E você é salvo pela justificação e regeneração, mas a regeneração não aperfeiçoa a imagem de Deus em você. A imagem de Deus deve continuar a crescer e surgir. À medida que um artista trabalha em seus quadros, a princípio é apenas um esboço e a confusão geral, mas ele sabe o que está ali e aos poucos vai aparecendo. E assim, Deus parece distante de nós porque somos muito diferentes de Deus. Não é distância. E Horace Bushnell e seu amigo foram até a colina para orar. Conversaram primeiro e saíram, e sentaram e conversaram sobre Deus até que lentamente o pôr do sol e as estrelas apareceram na escuridão ao redor, enquanto eles se sentavam na grama e conversavam sobre Deus. Então, ali na escuridão, Bushnell elevou seu coração a Deus, e seu amigo disse depois: eu puxei meus braços com força ao meu redor. Eu estava com medo de alcançá-los para não tocar em Deus. Certa vez, ajoelhei-me sob uma macieira num campo, vários outros pregadores e um homem do exército da salvação, o capitão Ireland do exército da salvação. O capitão Ireland começou a orar, e enquanto ele orava, de repente senti uma proximidade. Havia outro ali que não tinha saído. Ele esteve lá o tempo todo. Sou um Deus distante? Então, com esse sentido da presença, como ele pode manifestar continuamente sua presença aos orgulhosos e arrogantes quando ele era tão humilde? Para os mornos e descuidados quando ele era tão zeloso? Para os duros e vingativos quando ele é tão misericordioso? Aos duros e severos quando ele é tão gentil? Para os calculistas quando seu amor o levou a morrer? Para o santo quando estamos tão manchados? Como podemos ter comunhão? E então a mentalidade celestial de Jesus. Ah, pense nisso. Ele estava com o Pai em seu seio enquanto estava na terra. Ele nunca saiu do seio do Pai enquanto esteve na terra. A única vez que ele o deixou foi naquela agonia terrível e dilacerante quando Deus se afastou dele numa cruz para que pudesse morrer pela humanidade. Ele falou: eu vim de cima, desci de cima e sou de cima. Eu te conto coisas do alto. E o outro mundo acima era o mundo em que ele habitava. E pensem quão terreno é o seu povo, e quão mundano. Móveis, aparelhos de TV, beisebol, futebol americano, automóveis, janelas panorâmicas, casas de 2 andares, política, tudo menos o céu e Deus. Você está o mais perto que pode chegar no que diz respeito à distância, mas ele não pode se manifestar porque há uma diferença de natureza. Você terá o suficiente da sua natureza para ser justificado e regenerado, mas não terá o suficiente para aperfeiçoar a comunhão. Você entende o que eu quero dizer? A perfeição da irmandade. Ó irmãos, é disso que precisamos tão desesperadamente. Bem,
Certa vez houve um homem que seguiu o Senhor de longe, mas você sabe que ele não poderia viver com isso. Alguns de vocês aprenderam a conviver com isso. Você envelheceu e aprendeu a viver no crepúsculo e a não se importar com isso. Você aprendeu a viver no frio e não se importar. O que posso fazer para você? Como posso ajudá-lo? Eu não sei de jeito nenhum. Pedro seguiu de longe, mas não aguentou. Quando o Senhor se virou e olhou para ele, ele saiu e chorou amargamente. Ele chorou amargamente. Você tem alguma lágrima por sua dessemelhança? Você tem alguma lágrima por causa dessa distância entre você e Deus, que você sabe que não existe e ainda assim sente que existe? Você não está, de forma alguma, diminuindo nada que Deus já tenha feito. Você é grato por todas as bênçãos e pela bondade, pela justificação, pela boa graça de Deus em sua vida, mas não consegue escapar dessa sensação de distanciamento. E muitos dias são difíceis porque Deus parece longe dele. Você sabe que ele não é, mas você sente que ele é. Você sabe que ele não está, mas você sente que ele está. Você permitiu que a autoindulgência, a aspereza, o espírito vingativo, a tibieza, o orgulho, o mundanismo colocassem uma nuvem sobre a face de Deus. O que você vai fazer sobre isso? Você estaria disposto a fazer algo sobre isso esta noite? Talvez eu não tenha pregado para ninguém, não sei. Talvez ninguém tenha me ouvido esta noite. Porque eu sei que uma coisa é falar e outra coisa é ser ouvido mesmo na mesma sala. Somente o Espírito Santo pode lhe dar a iluminação que fará com que as palavras sejam ouvidas por você. Você conhece o inglês, conhece a gramática, conhece a lógica. Isso é uma coisa, mas outra coisa é ouvir em seu coração. Então ele abriu seus corações. Ele abriu o coração de alguém aqui? Se ele abriu o coração de alguém, acho que você deveria fazer algo a respeito. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos ficar de pé. Você sabe o que eu acho? Acho que o arrependimento é necessário. Arrependimento de quê? Uma ação realizada? Não. Arrependimento da diferença? Arrependimento da impiedade na presença do Santo? Da autoindulgência na presença do Cristo altruísta? Da presença de aspereza na presença do bondoso Cristo? Da dureza na presença do Cristo perdoador? Mornidão na presença do zeloso Cristo queimando como uma chama ardente? O mundanismo na presença do Cristo celestial? Acho que devemos nos arrepender. Agora não sei dizer se entrei em contato com você ou não. Eu só sei disso. Há uma sala de oração aqui. E enquanto cantamos bem baixinho algum número, nosso irmão, você poderia começar. Não anuncie, apenas cante algo bem suavemente e nós nos juntaremos. Basta entrar aqui e teremos uma pequena reunião de oração. Deus falou ao seu coração? Entre no local de oração.